Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundaves, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizado na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Até agora vimos nas 4 últimas aulas, vimos um conteúdo teórico, que vai ser um conteúdo muito importante para nós, para a nossa prática no instrumento, pois é ele que vai nos dar toda a referência das notas que devemos fazer, das entonações que devemos estar aplicando no instrumento, o tempo que durará as notas, a pressão que devemos colocar no instrumento, se vai ser com uma intensidade maior ou uma intensidade menor, o tempo que durará essas notas. Então, precisamos ter todo esse conhecimento, essa informação, para quando começarmos a fazer as atividades práticas com o instrumento e vinculando a leitura. Mas para a aula de hoje, vamos estar fazendo um pouco diferente. Vamos estar aprendendo um exercício novo para melhorar a agilidade da mão no braço do instrumento. E aprender a colocar a mão no braço do instrumento, pois até então a gente só está segurando o violino pelo tampo, apoiando a mão abaixo do braço, para justamente termos uma firmeza e impedir que a nossa mão esbarre nas cordas, assim interferindo no som. Mas hoje já estaremos aprendendo a colocar a mão na posição correta do braço do instrumento. Então vamos pegar o nosso instrumento. Aqui eu estou com o meu violino. E lembrando, antes de colocar o violino na posição, devemos estar com o nosso corpo na posição correta. Então você vai colocar o seu corpo na posição correta, lembrando ereto, os pés primeiro junte um ao lado do outro, depois separe. Então sempre tenha muito cuidado em fazer essa posição. Então junte os pés, os separe, aí você vai inclinar o pescoço levemente para a esquerda. Essa é a posição que utilizaremos para tocar o violino. Tronco ereto, dessa forma. Cuidado para não estar pendendo para os lados ou mesmo para trás. É um pouco normal a gente fazer isso. A gente começa a ficar cansado, o corpo ele começa a ir caindo aos poucos. Vamos derretendo aos poucos. Então, vamos pegar o nosso violino. Colocando na posição correta, você vai virar o pescoço levemente para a esquerda. Vai segurar o violino e apoiá-lo na posição. Perceba que aqui eu estou na posição correta. Porém, eu estou segurando com a mão e não segurei sem ela. Por quê? Porque o meu violino agora ele está sem a espaleira. Ou seja, não necessariamente você precisa estar com a espaleira para estar tocando o violino. A espaleira é um acessório que facilita muito, principalmente o apoio também. Ele deixa um pouco mais confortável de você poder segurar o violino sem mão. Porém, você pode muito bem também segurar o violino sem a espaleira, sem problema algum. Tá bom? Então, essa seria a posição. Perceba, é a mesma posição que eu utilizo com a espaleira, porém a diferença é que eu estou sem ela. E o apoio eu não fiz sem a mão, então eu usei a mão para apoiar. A mesma coisa se a gente estivesse segurando mais acima do braço, tá? A mão apoiaria do mesmo jeito. Então, agora que já vimos como podemos estar segurando o violino mesmo sem a espaleira, vamos colocar a espaleira. Para quem tem a espaleira, use a espaleira, pois deixa mais confortável o apoio. Então lembrando, seguraremos o violino com a mão esquerda, com o braço virado para a esquerda. Então a voluta vai estar virada para a esquerda. E aí, apoiaremos a parte da espaleira, lembrando que ela tem uma parte que é mais funda e uma que é mais elevada. Essa parte que é mais funda, deixaremos ela virada para cima. Então, ao deixar ela para cima, você irá apoiá-la. Veja que no violino, nós temos algumas faixas e alguns vãos. Perceba que a lateral dele não é toda no mesmo nível. Olha, tem essas pontas aqui, essas quinas. A espaleira, na borracha dela, olha aqui, perceba que em todo violino ele tem essas quinas. Essas partes que são mais levantadas nas pontas. Perceba que a espaleira, ela tem um vão
na borracha, que serve justamente para estar encaixando nessa parte que o violino tem. Tome muito cuidado, pois verifique se a sua espalheira está com a borracha inteira, pois algumas espalheiras, elas com o tempo vão desgastando e perdendo essa borracha. Quando elas perdem essa borracha, o material que tem embaixo é o plástico. E pelo plástico ser um material rígido e poroso, conforme você for passando no seu violino tentando encaixar a espalheira, você vai riscar o seu violino e acabar tirando o verniz. Isso é muito ruim, porque como já aprendemos, o verniz ele ajuda a proteger da umidade. Então, tome muito cuidado. Sem contar que pode estar arranhando o seu instrumento e tirando pedaços. Isso acontece realmente por conta da pressão que apoiamos com a espalheira em cima do violino. Porém, se a sua espalheira estiver com a borracha certinha, não tem problema. Aí você irá colocá-la, lembrando a parte mais funda virada para cima, apoia no violino. Uma forma fácil de colocar a espalheira é você apoiá-la, encaixar ela no vão. E aqui embaixo, você não simplesmente puxá-la para baixo e encaixar. Você pega e coloca ela por aqui, ó. Olha, desse jeito aqui, ó, na lateral, ó, tá vendo? Sem puxar na mesma direção. Você levanta ela para cá, para fora e vai encaixando ela pela lateral. Então você soltou ela aqui. Aí você só levanta ela um pouquinho e arrasta. Levanta ela um pouquinho e arrasta. Porque lembrando, por ela ser borracha, ela tem um atrito muito grande. Então ela pega bastante pressão. Então se você puxar ela no próprio instrumento, também pode acontecer dele estar riscando, mesmo ela sendo de borracha, tá? E vamos fazer assim. Aqui na parte de cima, vamos deixar com 4 dedos. Desse jeito aqui. E aqui na parte de baixo, vamos deixar com 2. Dessa maneira. Por quê? Quando fazemos isso, vamos ter uma média. Porque o que acontece? Eu tenho um formato de ombro, vocês têm um formato de ombro completamente diferente. Então, ao colocar o violino na posição, a minha medida pode não ser a sua medida. Então você pode ir regulando, porque perceba, a espalheira eu posso ter essa mobilidade com ela. Ela se move no violino. Eu não tenho que necessariamente deixá-la numa posição só. Tá bom? Então, você vê, ajusta qual posição que fica melhor para você. Mas para ficar mais fácil, tome essa medida antes, como referência, para ficar mais simples. Tá bom? Então, após ter colocado a espalheira, vamos apoiar o violino na posição correta. Então, lembrando, sempre o tronco ereto. Não precisa deixar as pernas muito rígidas, muito esticadas, tá? Você pode deixar ela levemente flexionada. Tem que estar numa posição relaxada, porém você tem que estar na postura, tá? Não pode ficar caindo para os lados ou deixando o corpo mole, tá? Lembrando, muito cuidado para o violino não estar fazendo esse movimento aqui, ó. Não pode, porque senão com o tempo você vai estar segurando o violino assim. Isso está errado, porque perceba, olha como eu forço aqui o meu pescoço, ó. E ao mesmo tempo eu já estou forçando aqui a coluna, e com isso eu forço toda a musculatura das costas. Isso com o tempo causa muitas dores, e a gente não quer isso, porque afinal de contas o violino é um instrumento maravilhoso e confortável da gente tocar. Com o tempo a gente vai acostumando com as posições, porque não é algo que a gente está no cotidiano fazendo o tempo todo. Então por isso que gera um pouquinho de desconforto no começo. Mas depois vocês vão perceber que vai virar algo muito natural. Então após ter feito isso, coloque o violino na posição. Manteve o violino na posição? Perceba que eu estou todo relaxado. Eu consigo até conversar com vocês sem deixar o violino cair. Eu consigo mover os braços, pois eu estou na postura correta. Após deixar o violino na postura correta, nós estávamos segurando o violino pelo tampo. Agora, não vamos mais segurar o violino pelo tampo. Perceba que eu não peguei o arco. Por que eu não peguei o arco? Porque para esse exercício não vamos precisar do arco. Vamos utilizar apenas o violino e as nossas mãos. No caso, a nossa mão. Porque só utilizaremos a mão esquerda. Então, vamos lá. Como
vamos colocar o violino na posição correta, utilizando o braço. Perceba que aqui no violino, próximo à voluta, nós temos uma parte do espelho que é levantada. Essa parte é chamada de pestana. É ela que impede que as cordas encostem no espelho. Essa partezinha chamada de pestana, nós encostaremos a nossa primeira falange do dedo indicador. Lembram o que são as falanges? Elas são essas divisórias, essas dobrinhas que nós temos no dedo. Então, vocês irão pegar a primeira falange do dedo indicador e apoiar na pestana. Dessa forma aqui. Ela vai ficar ao lado, exatamente na mesma direção. Já o dedão, você vai apenas apoiá-lo no braço do violino, olha, dessa forma. Sem deixar o dedão saltando para cima, ó, assim. Não, ele é apoiado ao lado. Porque perceba, se eu tiro a minha mão, a posição que utilizamos a nossa mão é essa. É essa posição que ficamos com a mão. Nós não ficamos com a mão assim, dessa forma. Naturalmente, a nossa mão ela fica desse modo. Quando estamos com a mão relaxada, se você solta a sua mão ao lado do corpo e você deixa ela relaxada, quando você levantar, ela vai estar nessa postura aqui, ó. O dedão ele vai estar um pouco mais à frente dos outros dedos. Perceba que ele está aqui, ó. Os outros dedos estão aqui em cima. Então, quando eu coloco ele no braço do violino e apoio o dedo indicador na pestana, é normal que o dedão ele fique um pouco para frente, mas por conta da própria posição do dedão. Deixaremos desse modo. O dedão será uma de nossas referências para estarmos tocando. Como assim? Uma das marcações que utilizaremos será o dedão como base. Como vimos, o violino é um instrumento não temperado, ou seja, ele não tem marcações. Colocaremos marcações para estarmos realizando os exercícios, até acostumarmos a tocarmos sem as marcações. Porém, que é algo que vai demorar um tempo ainda, que precisa de bastante tempo de prática, fazendo bastante exercícios para nós pegarmos bem a sonoridade de cada nota, pois a afinação no violino também é algo muito importante. Então iremos apoiar o indicador na pestana e o dedão levemente flexionar. Dessa forma aqui. Quando eu coloco o violino na posição, ele ficará desse modo. Então, eu tenho o indicador apoiado na pestana. Ele está apoiado na pestana. E o dedão apoiado no braço. Perceba que eu estou relaxado. Ó. Não estou tensionando nenhuma musculatura. É apenas uma posição normal que eu estou utilizando. Era como se eu tivesse com a mão aqui do lado. Ó, e apenas encaixado a mão aqui no braço do violino. E qual será o movimento? Vamos utilizar primeiro, na aula de hoje, apenas o dedo indicador. Você irá pressionar a corda Sol, lembrando que a corda Sol é mais grave, 4 vezes com o dedo indicador, fazendo esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Desse jeito apenas. Ó, perceba que é exatamente na direção do dedão. 1, 2, 3, 4. Vai até fazer esse barulhinho. Mas eu só estou apertando, tá? Não estou puxando nem nada. Logo após você ter feito isso na corda Sol, uma outra corda que faremos é a corda Ré. 1, 2, 3, 4. Logo após ter feito esse exercício na corda Ré, passaremos para a corda Lá. Então, 1, 2, 3, 4. Logo após ter passado para a corda Lá, faremos na corda Mi. 1, 2, 3, 4. Esse exercício você deve fazer ele tanto subindo quanto descendo. Então, da mesma forma que eu fiz de Sol até Mi, vocês vão fazer da corda Mi até a corda Sol, voltando. Perceba que conforme eu vou fazendo esse exercício, o meu cotovelo ele vai fazendo esse movimento, olha. Ele vai subindo e vai descendo. Olha, da corda Sol para a corda Mi. É essa posição que utilizaremos para estar mudando as cordas com a nossa mão esquerda, a mão que ficará segurando o braço do violino. Então, fazendo o exercício todo, ele ficará dessa forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Então, repitam bastante esse exercício. Ele é muito importante porque ele vai nos auxiliar à agilidade de mudança de cordas com a nossa mão esquerda. Conforme formos estudando violino, vamos ver que temos as posições e os exercícios de mão direita. Quando eu falo mão direita, estou me referindo à mão do arco. E quando eu falo mão esquerda, a mão que vai no braço do instrumento. Tá? E vamos estar trabalhando bastante com essas duas formas de exercício. Então, esse foi o exercício novo da nossa aula de hoje. Espero que vocês possam estar aproveitando bastante. E estudem bastante esse exercício, tá? Porque assim junto com os outros, porque lembrando, todos devem ser feitos, não é porque você aprendeu um novo que você deve parar de fazer os anteriores. Pois eles vão nos auxiliar muito quando começarmos a tocar as partituras. Principalmente esse exercício, pois ele vai nos auxiliar bastante na agilidade de mudança das cordas. Então pratique bastante. Eu sei que é só o dedo indicador, porém não temos que pensar assim. Temos que trabalhar primeiro de forma intercalada e individual, porque é algo complicado, parece simples, mas precisa de um tempo de prática, tá bom? Então estude bastante, reveja os outros exercícios também, continue aplicando. Se você está aplicando, parabéns, continue. E isso é o conteúdo que veremos mais pra frente, tá? A junção de todos esses exercícios que passamos até hoje, quando aplicados ao instrumento para estarmos executando a música. E bom, esse foi o tema da aula de hoje. Esse exercício para nós fazermos as mudanças de corda com a mão esquerda. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.